Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos fazer o comentário, né? Vamos fazer aí o subsídio do terceiro trimestre da revista Betel Adulto, né? Lição dos adultos. E o tema da lição da revista em si, né? O título da revista está muito bom, que é Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. Parece que eu já vi essa revista em algum lugar. Ai, meu Deus. O comentarista desta revista é o Bispo Abner Ferreira, né? Todo mundo conhece, impossível não conhecer o Bispo Abner Ferreira, que é o presidente executivo da CONAMAD. Deus continue abençoando, dando graça. Bom, a primeira lição é Vale e Deserto, lugares de propósito, desafios e vitórias. O texto áureo está em Salmo de número 23, versículos de número 4, onde o texto diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. A verdade aplicada diz: na caminhada cristã, os vales e desertos contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. É interessante que o comentarista aqui, ele usa a palavra atribui no processo. E quando se fala de processo, a gente, quando está passando pelo vale e pelos desertos da vida, a gente dá mais ênfase ao processo. Ou seja, a gente olha mais para o processo do que para o propósito. A gente esquece, na verdade, quando olhamos para os processos que estamos enfrentando ou passando, e acabamos esquecendo do foco que é o propósito. E isso causa muita angústia, muita aflição, pois gera em nós muitas tribulações. O texto de referência que será para fazer a leitura bíblica em casa é o famoso texto do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de número 1 até o versículo 4 e o versículo de número 10. E como todas as lições, esta não é diferente, ela tem aí 3 objetivos, que são eles: falar quais são os propósitos de Deus na provação, mostrar que no vale e deserto são lugares de desafio e apresentar a grandeza das vitórias no vale e no deserto. A introdução aqui, o comentarista colocou a seguinte palavra: a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante que Paulo, quando faz esta canção, porque Romanos capítulo 8, versículo 28, é uma canção. E quando Paulo compõe esta canção, é interessante que Paulo vai falar sobre perseguição, sobre traição, sobre açoite. E Paulo então vai chegar à conclusão que tudo isso que ele passou ou que há de passar contribui para um bem. Porque na verdade serve para cumprir um propósito divino daqueles que esperam em Deus. Né? É interessante que Paulo vai justamente dizer isso, né? Daqueles que esperam em Deus. Ou seja, aqueles que não são ansiosos para alcançar os propósitos divinos, mas entende que é necessário ter paciência, tranquilidade, perseverança para poder passar pelos processos para depois alcançar o propósito. Então, e aí ele conclui dizendo aqui no comentário: mesmo passando por momentos difíceis, precisamos entender que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Isso me fez lembrar das palavras de Jó, no capítulo 42, versículo 2, no final do seu processo, né? No final da sua aprovação, Jó então vai dizer: eu sei que tudo pode e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Ou seja, querendo ou não, Deus tem um propósito para cumprir na nossa vida. E por mais que a gente tenta fugir dos trajetos de Deus, a gente sempre vai chegar na conclusão que é os seus propósitos, como a gente vê aí na tribulação e aflição e angústia do profeta Jonas, que tentou fugir do trajeto de Deus, mas acabou aí nos propósitos divinos. Primeiro tópico da lição: os propósitos da aprovação. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. No entanto, é preciso estar sensível, espiritualmente falando, ao propósito de Deus
em nos proporcionar esses momentos de provação. É interessante que o comentarista coloca bem claro aqui dizendo ao propósito de Deus em nos proporcionar esses momentos de provação. Porque a gente vai ler por diversas vezes na Escritura Sagrada que não era o inimigo que conduzia o povo ao momento de aprovação. Não era o adversário que, por sua vontade, colocava o povo em momentos de lutas, adversidades. Não, pelo contrário. A gente vai perceber que o próprio Deus fez isso com o seu Filho. Em Mateus capítulo 4, versículos número 1. E dizendo que o Espírito Santo conduziu a Jesus. Conduziu, na verdade, impeliu, né? Diz o texto, impeliu Jesus ao deserto. E aí a gente percebe que Jesus, por si só, não iria para o deserto. Ainda mais tendo que enfrentar um grande adversário chamado Satanás. Mas aí o texto revela para nós que o Espírito Santo impeliu, empurrou Jesus ao deserto da vida. Porque nós, em si, não queremos passar pelos vales e pelos desertos. Na verdade, nós nem queremos se aproximar desses lugares. O primeiro subtópico diz aqui, um lugar de provação. Porque deserto, sim, são lugares de provação, são lugares de adversidade, lugares esses que geram angústia. E aqui, eu até sublinhei na revista, em diversos textos bíblicos, a expressão vale indica provação, situações de conflito, lugar de dificuldade, entre outros. Na verdade, isso acabou virando, né, até mesmo um jargão, principalmente para os pentecostais. É um linguajar do crente, quando está passando pela provação, ele vai dizer que está no vale ou que está nos desertos da vida. Porque deserto e vale simbolizam, representam, literalmente, conflitos e também situações de dificuldade para a vida do ser humano. E quando a gente vai ver, e aí continuando aqui na revista, Ezequiel vivenciou literalmente a dinâmica do vale, lá no capítulo 37, versículos de número 1 em diante, quando Deus vai transportá-lo para o meio desse vale. E aí você precisa entender que Deus está colocando Ezequiel no vale e não sobre os ossos secos. Deus coloca Ezequiel num vale que está cheio de ossos secos, e só que Ezequiel não está andando em cima desses ossos secos. Porque não se esqueça que Ezequiel foi preparado, foi treinado. Ezequiel se especializou, né, vamos assim dizer, para exercer o ministério sacerdotal antes do profético. Porque na verdade ele nem esperava ser profeta, mas Deus mudou o quadro ministerial da vida do profeta Ezequiel, ou do jovem Ezequiel, né? Que se especializou, se preparou, se capacitou, como vemos em Números, capítulos de número 4, versículo 1 a 3, no tempo certo, né, estabelecido por Deus para exercer o ministério profético. Ele tinha, no ministério sacerdotal, ele tinha até 30 anos de idade para se capacitar, para se preparar para tal ofício. Porém, os planos de Ezequiel não deram muito certo, né? Aquilo que ele estabeleceu para a sua vida não aconteceu. Ele esperava que aos 30 anos ele poderia estar ali exercendo o ministério sacerdotal, vestindo as roupas sacerdotal, trabalhando no templo do Senhor, pois foi para isso que ele se preparou, foi para isso que ele treinou, se capacitou. Mas as coisas não acontecem como a gente quer. Às vezes nós fazemos planos, mas Deus nos leva a outros lugares de treinamento que a gente não quer passar, para a gente chegar aonde a gente quer, não, aonde Deus quer que a gente chegue. Ele esperava ser um sacerdote, mas no coração de Deus, Deus desejava que o ministério de Ezequiel fosse além da vocação sacerdotal. Deus queria que ele fosse além, Deus queria que ele fosse no ministério profético, um ministério que alcançasse muitas e muitas nações. E aí a gente percebe que Ezequiel, quando completa 30 anos de idade, como vemos no capítulo 1 do versículo 1 do seu livro, ele vai nos declarar que ele está no meio dos exilados, ele está no meio do exílio, ele está juntamente com um povo que foi levado cativo 5 anos antes dele estar ali na esperança de realizar a vocação sacerdotal.
E a gente vai ver aí que Ezequiel declara que no 5º ano do exílio do rei Joaquim, e novamente ele vem falando da sua idade, onde ele vem tentando nos demonstrar que ele está falando dele, falando da sua biografia, e tentando fazer com que a gente entenda que ele está com 25 anos até chegar 30 anos de idade, que foi o período que ele foi levado para o cativeiro, ou para o exílio, né? Dá a mesma coisa. Nós não podemos esquecer que o cativeiro babilônico, ele teve 3 deportações. 2 foram, bem dizer, praticamente uma seguida após a outra, né? Como vemos aí, 2 Reis, capítulo 24, versículo 10 a 16, quando na primeira deportação foram levados os nobres, foram levados os oficiais do exército de Israel, como também os ferreiros de Israel. Nós vamos perceber que foram levados aí a classe superior, a classe mais preparada ou mais estudada. Porém, os espirituais não foram levados nessa primeira deportação. Porém, Ezequiel deixa claro que passando 5 anos foi aí a segunda deportação. E 11 anos depois aconteceu a terceira deportação com a destruição do templo de Jerusalém. Na primeira, o templo foi saqueado. Na terceira, o templo foi totalmente destruído. Só que não podemos esquecer que Deus conhece a nossa estrutura e Ele não nos prova além das nossas forças, porque Ele conhece as nossas capacidades. Ele conhece até onde possamos suportar. E mesmo quando achamos que não temos estrutura para suportar, aí eu lembro dos heróis da fé, onde Hebreus capítulo 11, versículos de número 34, diz o texto, os quais da fraqueza tiraram a força. Por quê? Porque Deus sabe que mesmo mediante uma estrutura que demonstra fraqueza, nós ainda temos força para poder perseverar e romper os limites a qual estamos passando e esses desertos da vida. O comentarista colocou aqui na revista dos professores, Deus nos prova com o objetivo de nos ensinar e aperfeiçoar, nos tornando aptos para as intempéries da vida. Não podemos esquecer que os desertos e o vale da vida servem para cumprir um propósito. Não foque só no foco. Quando a gente ler Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2, a gente percebe que Deus está falando com o povo de Israel que está no deserto e Deus vai dizer, eu mesmo vos levei a este lugar, fiz vocês ter fome e sede, a fim de revelar, olha o propósito, Deus está levando o povo para passar um período de provação, e você sabe que levou um período de 40 anos, e nesse período de provação, Deus está dizendo que o propósito foi revelar o que estava no coração do povo de Israel. A gente vai ver um outro texto que a gente vai aprender muito bem sobre isso, é Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, quando Tiago diz, alegrai-vos na provação. Por que se alegrar na minha luta? Por que se alegrar na minha adversidade? Aí Tiago explica que a vossa tribulação, que a vossa provação, produz em vós a paciência, e a paciência a perseverança, e a perseverança a maturidade. Ou seja, não foque no processo, não foque na provação, foque no propósito, que é gerar em você a paciência, a perseverança e também o amadurecimento. Porque se você continuar imaturo, você continuará perdendo o controle emocional da sua vida quando passar por qualquer adversidade. Mas como Deus está te moldando, está te capacitando, está te estruturando, quando você passar pela adversidade, você não vai perder o seu equilíbrio emocional. Pelo contrário, o espírito que habita em você vai te dar autocontrole, temperança e domínio próprio, que vai gerar em você a paciência. Porque aqueles que não sabem esperar em Deus não alcançarão os seus propósitos da vida. Porque quem está perdendo o seu equilíbrio emocional, na verdade, ele está demonstrando uma ansiedade exagerada. E não é o que Deus quer. Deus quer que você tenha paciência, esperando confiantemente que no tempo oportuno e certo você irá louvar o nome do Senhor. Segundo tópico, o lugar de fé. Aí eu sublinhei aqui, bem no finalzinho da lição, não podemos passar a vida inteira proclamando aos céus as impossibilidades da terra.
Não se esqueça que quanto mais impossível for, mais difícil for, este é o terreno que Deus está desejando pisar. Quando você olhar e declarar que está impossível, é justamente aonde Deus quer realizar o possível na sua vida. Como bem relatou Lucas no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. Como também bem disse o anjo a Abraão, existe alguma coisa difícil para o Senhor? Não creia. O terreno da impossibilidade é o terreno que Deus quer pisar. E por que esse é o terreno que Deus quer pisar? Este é o terreno onde Deus pisa para que o nome dele seja glorificado. Lembra de Êxodo, capítulo de número 14, versículo 1 a 4? Deus diz para Moisés fazer com que o povo volte. O povo está saindo, festejando alegre, com a sua provisão, com a recompensa do tempo da escravidão em suas mãos. E agora, caminhando em direção à liberdade, Deus diz para voltar e se acampar entre Piairó e Migdol, de frente do mar. Só que é interessante que, em frente ao mar, do lado montanha rochosa e atrás vem Faraó. E aí no versículo 4, Deus diz o porquê está fazendo isso. E Deus diz assim, então Faraó, teu adversário, teu inimigo, ele dirá que vocês estão perdidos, desorientados no deserto. Ou seja, vocês estão tão perdidos com o que Deus falou com vocês, que vocês estão desorientados. Vocês não sabem o que estão fazendo. E aí é justamente quando você estiver desorientado, ansioso, preocupado, precipitado, é aí que o inimigo vai agir. Mas se você confiar em Deus, Deus então vai dizer, mas o meu nome será glorificado através de Faraó. Quando você achar impossível, é o momento que Deus glorificará o seu santo nome. O último subtópico está aqui, um lugar de transformação. Deus mostrou ao profeta Ezequiel seu poder para transformar e mudar toda e qualquer circunstância. E aí, eu sublinhei aqui, o vale é um lugar de encontro com Deus. O capítulo 37 não foi a primeira vez que a mão do Senhor levou Ezequiel. Na verdade, esta é a primeira vez que a mão do Senhor o transporta para o meio do vale. Mas no capítulo 3, versículo 22, Deus ordena a Ezequiel ir ao vale, porque lá o Senhor queria falar com ele. O problema da gente é, como eu disse no começo do vídeo, nós não queremos ir para o vale. E como Deus quer ter um encontro conosco, Ele tem hora que nem vai nos perguntar se aceitamos a companhia dele para ir para o deserto. Ele vai nos tomar e vai nos levar para o deserto. E o tópico de número 2 diz os desafios do vale e do deserto. E aí no subtópico 2, na parte dos professores, eu sublinhei aqui, nas horas de grandes aflições é comum vermos apenas o problema. E aí eu já falei, não vou repetir, porque a gente dá ênfase ao processo e não ao propósito. Nas horas de grandes aflições é comum vermos apenas o problema, como Agar, que só via a falta de água e de pão para o seu filho, não conseguindo mais carregá-lo, deixa debaixo de uma árvore e se distancia do menino. Mas você vê que o pai teve tanta influência na vida do menino que ele clama ao Senhor ao ponto de um anjo dizer que o Senhor ouviu o choro do menino. Na certa, Ismael aprendeu com seu pai a falar com Deus vivo. E o outro exemplo é o próprio Abraão, que não só teve a sua mulher, que foi movida aí pela ansiedade, pela precipitação, mas Abraão também, por causa do tempo que se passava, tentou desistir das promessas de Deus. E quando a promessa se cumpriu e Deus lhe pediu o seu filho de volta, é interessante que ele pronuncia para o menino que pergunta ao pai, onde está o cordeiro? Porque nós temos a lenha, temos o cutelo, temos o fogo. E Abraão responde, o Senhor proverá para si o cordeiro. Mas quando você continua lendo o capítulo 22, você vai perceber que Deus não vai dar para ele um cordeiro. E Deus vai entrar com a providência com um carneiro que estava preso bem próximo ao altar do sacrifício. Mas o desespero não permitiu ele enxergar a providência que já estava bem próximo do altar.
No tópico 3, deserto é um lugar de passagem. É claro, é nítido que qualquer um que ler a palavra de Deus e amante dela vai lembrar de Salmo de número 84, em especial o verso de número 6, onde o texto vai nos falar sobre o Vale de Lágrimas, também conhecido como Vale de Baca. E aí o texto não diz que nós vamos permanecer no Vale de Lágrimas, mas o texto vai afirmar que passaremos por esse vale de lágrimas. Que Deus não vai nos livrar do deserto. Deus não vai nos livrar do vale. Na verdade, Deus vai nos livrar no deserto. Deus vai nos livrar no vale. Porque Ele não vai impedir da gente passar. Isaías 43, versículo de número 2. Quando passares, ou seja, é certo que você vai passar. Mas eu sou fiel a Deus, sou temente a Deus, sou dizimista. Deus, irmãos, entenda uma coisa. Eu fico olhando certas orações e observando que as pessoas acham que Deus é uma barata que pode ser colocado num canto da parede e ser pressionado. E se ele não fizer nada, ele vai matar Deus ou vai desistir de Deus. E aí eu fico lembrando que as pessoas vão orando a Deus, encurralando a Deus e tentando negociar com Deus, dizendo: Deus, eu sou dizimista fiel. O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que curar, o Senhor tem que abrir a porta, o Senhor tem que fazer. Irmãos, entende. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, o homem mais sábio do Antigo Testamento diz que tudo acontece igualmente a todos, tanto a ímpio como a justo, tanto aquele que sacrifica como aquele que não sacrifica. Não tenta colocar Deus, pressionando a Deus no canto da parede, porque você é barro. E como diz o profeta Isaías, acaso pode o barro contender com o oleiro? O barro não manda no oleiro, é o oleiro que manda no barro. É o oleiro que molda o barro e não o barro que molda o oleiro. Não somos nós que controlamos Deus, muito menos com as nossas ofertas e dízimo. Fico eu pensando, os crentes orando: Deus, eu sou dizimista. Se o Senhor não fizer, eu vou parar de dizimar. Pensa no desespero de Deus. Imagina o Senhor falando com Gabriel, dizendo: Gabriel, toque outra pessoa lá na terra, lá, porque a nossa contabilidade aqui não vai dar certo hoje não, porque o irmão não vai dizimar, porque eu não realizei a cura, não manifestei a bênção. Não, irmão. Do Senhor pertence a prata e o ouro. Ele não precisa. Não, ele não precisa. Entenda. Deus só simplesmente está trabalhando na sua avareza. Deus só está trabalhando naquilo que governa no seu coração. Porque tem muita gente que acha e crê que o dinheiro é tudo. E por isso que Jesus disse que o dinheiro é um Deus. É um Deus que governa, é um Deus que controla, é um Deus que as pessoas colocam a esperança em cima dele. E Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a ruína, é a desgraça. E um dos salmistas vai declarar dizendo que o ímpio tem a prosperidade, tem a riqueza, mas ele tem para sua própria condenação e não para a glorificação do nome do Senhor. A gente precisa entender essa diferença. E a gente não pode esquecer que nesse processo que estamos passando, Deus tem sido conosco. Porque se a porta fechou, é porque Ele tem a chave para fechar e ninguém vai abrir. Mas entenda, quando a porta fecha, Ele tem a provisão e o milagre certo para nossas vidas. Desde que a gente espere e confie na sua provisão. Porque esse lugar que estamos não é lugar para ficar. Por isso que o comentarista colocou aqui: o vale existe e é preciso compreender que ninguém está isento de passar nele. Eu creio que a gente já pode terminar por aqui sem ir para o terceiro tópico, que eu acho que já está recheado aqui de conteúdo para você. Você vai tirar e aplicar bastante coisa na sua lição em aula. E eu espero muito que em Cristo Jesus que você tenha sido também edificado e tocado por esse subsídio que apresentamos aqui. Então eu te aguardo para a próxima aula. Fora isso, a gente vai estar colocando vídeos de pregação, de reflexão para as nossas vidas. No próximo vídeo eu estarei falando sobre texto que a gente entende errado, fala errado, pelo simples motivo de ouvir de outros e a gente repetir como papagaio. Então, antes de sair desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, deixe o seu like e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Graça e paz.